Hoje, 27 de outubro de 2022, estamos aqui, eu, o Bertola e o José, nos preparando para o primeiro dia da nossa viagem ao Peru. Estamos nós três hoje e a partir de quarta-feira estaremos em Rio Branco, no Acre, onde encontraremos mais 4 componentes da equipe: o Marcelo, o Felipe, o Reinaldo e o Paulão, para a nossa viagem de 11.000 quilômetros. Vamos sair pelo Brasil por Rio Branco, entrar no Peru, ir a Machu Picchu, Lima, Caraz e depois voltar pelo Chile e Argentina até o Brasil. E que Deus nos proteja nessa viagem. Saindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a Coxim hoje, ou São Gabriel do Oeste. Vamos fazer o trajeto por Guaíra, Dourados e Campo Grande. Aqui estamos cruzando a ponte sobre o Rio Paraná, na cidade de Guaíra, que divide os estados do Paraná com Mato Grosso do Sul. Eu calculo que essa ponte aqui tem uma extensão de uns 4 quilômetros mais ou menos. Aqui um pouco à esquerda aqui, ó, é onde ficava antigamente as 7 quedas de Guaíra, que foram inundadas pela represa de Itaipu. Olá, hoje estamos aqui em Coxim, depois de 940 quilômetros. Chegamos aqui no Hotel Coxim ontem, escurecendo já, porque o trânsito estava infernal ontem, muitos caminhões, não rendia. Ainda bem que a temperatura estava agradável, foi o dia inteiro por volta de 24 graus, tempo nublado, rendeu a viagem. Aqui estão as nossas motos e estamos nos preparando para seguir para a Chapada hoje. E vamos lá. Aqui estamos chegando à Chapada dos Guimarães, depois de 450 quilômetros hoje. Vamos direto para um restaurante aqui que fica num mirante sensacional, almoçarmos, depois irmos para o hotel e sair para realizar passeios por aqui.
Aqui tem que pagar R$ 15 por pessoa para fazer a visita aí. Olha aí, pessoal, o visual aqui da Chapada. Estamos chegando no mirante aqui, ó. Então vamos admirar esta maravilha aqui, olha. Olha só, que show! Olha aí, ó. Que tal? Olha aí, ó. Hoje nós tivemos uma surpresa. Aqui é o paredão lá. Ali naquele paredão ali, ó, tem uma cachoeira e hoje ela simplesmente sumiu. Não tem água nela, olha. Mas olha aqui, que espetáculo isso aqui, ó. Lá ao fundo, a cidade de Cuiabá. E olha aí, ó. Que show de lugar, olha. Simplesmente sensacional. Panorama do lugar aqui, ó. Aqui o Bertola, o José. Muito bonito. Show de bola, né? Show de bola. Pena que a cachoeira ali secou hoje, não tem água nela. É aqui? É. Fechado nela. Acho que o cara desligou a torneira dela ali, não tem água hoje. Mas aí, ó, aqui é um panorama do lugar. Lugar muito bonito. Um lugar turístico aqui de Mato Grosso. Lá ao fundo, lá, ó, o restaurante onde nós almoçamos agora há pouco. Tem uma comida, um cardápio maravilhoso. Nossa, comemos uma canjiquinha lá com costelinha de porco que, olha, simplesmente divino. Recomendo para vocês. E aqui o visual aí, ó. Olha que espetáculo. Show, show. Agora com um pouco de zoom aí, olha. Para vocês terem uma noção mais de perto desse espetáculo aqui que é a Cachoeira Véu de Noiva. Olha, pessoal, agora nós estamos nos dirigindo ao complexo turístico de Salgadeiras, que fica seguindo no mesmo sentido da Cachoeira Véu de Noiva. Você segue em direção a Cuiabá. Daí você pega essa descida aqui, que você sai eu acho que é uma altitude lá de uns quase 800 metros. E você vem aqui, eu acho que aqui embaixo deve dar uns 300 metros por aí mais ou menos. E Cuiabá, eu acho que menos ainda. Não lembro, certo. Mas aqui você está como se diz, na parte baixa da Chapada. A Chapada fica lá em cima, ó, que é onde nós estávamos agora há pouco. E agora nós estamos descendo. Esse complexo da Salgadeira aqui foi feito uma revitalização dele para a Copa do Mundo. Mas como não ficou pronto a tempo para a Copa do Mundo, eles demoraram mais, eu acho que 1 ano ou 2 anos aí para aprontar todo ele. Mas ficou sensacional. Dê uma olhada aí, ó.
Olha, pessoal, esse visual que vocês estão tendo aqui agora não reflete nem a metade do que seria ao vivo, porque a imagem da minha câmera estava gravando a GoPro, quando tem pouca luz assim, o tempo está meio fechado, ela não fica boa a resolução, e como estava entardecendo já, eu esqueci de dar uma regulagem nela para pegar perfeito, então eu tive que corrigir aqui depois, mas não ficou muito bom. Mais para frente tem até uma imagem com o celular que ficou um pouquinho melhor, mas a imagem é mais estreita, mas serve para pegar uma noção do que é o lugar. O lugar é muito bonito, é sensacional, compensa visitar a Chapada aqui, porque olha, nós fizemos só 3 passeios aqui. Aqui tem, olha, eu acho que deve ter uns 30, 40 passeios, cachoeiras, rios e lugarzinhos para você conhecer. Mesmo a cidade lá, nós só andamos à noite ali, mas como estava um pouco, o tempo estava meio para chuva, e eu peguei e não consegui filmar direito. Mas é sensacional, viu? Compensa ficar aí 1 dia ou 2 dias por aí realizando passeios, filmando, porque, olha, é muito bonito. Eu recomendo para vocês. É show. Olha aí, pessoal, parece uma jacuzzi natural aqui, olha. Ficar sentado ali, ó, com essa água nas costas aí, ó. Que show! Um espetáculo. E na Chapada dos Guimarães, complexo turístico de Salgadeira. Saindo da pousada Vila Guimarães, da Chapada dos Guimarães, e hoje vamos seguir até Vilhena, em Rondônia, rodar aí em torno de 800 e poucos quilômetros. Estamos aqui saindo de Porto Velho, em Rondônia, para ir até a cidade de Rio Branco, no Acre, hoje. Dia 31 de outubro de 2022. Segundo informações extras oficiais aqui, por causa da eleição presidencial ontem, dia 30, e o candidato da oposição ganhou, nos informaram que poderia ter vários pontos de bloqueios no caminho aqui, mas igual nós teremos que seguir. Vamos torcer para que já esteja tudo normalizado. Vamos lá. Estamos a 280 quilômetros de Rio Branco. E as paisagens aqui continuam assim, ó. É gado de um lado, gado do outro, só pastagens.
A economia gira em torno das pastagens aqui. É pecuária mesmo. Daqui a pouco estaremos cruzando a ponte do rio Abunã, que foi inaugurado pelo presidente há pouco tempo. Antes a travessia era tudo de balsa e agora já tem a ponte. Aí está, estamos chegando na ponte do rio, ponte do Abunã, no rio Madeira. Pronto, já cruzamos essa ponte aí da integração de Rio Branco com Rondônia. Estamos aqui em Bela Vista, no Acre, indo em direção ao Peru, e agora deu um problema aqui que parece que estão bloqueando as rodovias. Todas as rodovias agora, os caminhoneiros estão em greve e bloqueando, não aceitando a derrota do presidente Bolsonaro. Então nós vamos tentar ir aqui perto, aqui, que é uns 2-3 quilômetros aqui onde está o bloqueio, ver se conseguimos passar. Se não passarmos, vamos ver se, segundo tem uma informação extraoficial aqui, que eles vão liberar daqui uma meia hora, eles vão liberar só meia hora para quem tiver ali para cruzar. Mas para frente tem mais 3 barreiras até chegar em Rio Branco. Então o dia hoje, com esse calor de 36 graus aqui na sombra, promete, meu. Mas não temos o que fazer, meu. Para trás, para voltar para Porto Velho também não tem como mais. Nós passamos de manhã, agora são precisamente 13 horas e 30 minutos, e para trás aí, segundo as informações, os caminhoneiros também já estão fechando as rodovias. Então não sei o que faremos, vamos ver aí, tentar passar, se não passar, de repente ficar nessa cidadezinha aqui, nem sei se tem hotel aqui, ou dormir em posto de combustível, alguma coisa aqui. Vamos ver o que faremos. Então até daqui a pouco, e vamos torcer para que consigamos passar. Aqui está os outros companheiros nossos aqui, o Ronaldo, o Zé Roberto e o Bertola. Vamos ver se conseguimos. Olha aí, pessoal, lá em cima já tem um agito lá, ó. Eu acho que o bloqueio está naquele lugar ali, ó. Vamos nos aproximar e ver o que faremos. Aí, ó, vários carros parados, caminhões parados, ônibus. E lá no meio da pista, o bloqueio. Puxa vida, não sei o que faremos agora, viu? Estamos ferrados. Bandeira do Brasil lá no meio. E aqui carros e carros parados. E a pista totalmente bloqueada. Olha aí, ó. Pista totalmente bloqueada.
E todo mundo se manifestando. Ali ao lado esquerdo ali, ó, parece que tem fazendeiros, não sei quem aí doou bois, vacas para eles fazerem como se diz, o alimento aí e ficar aí por tempo indeterminado. Puxa vida, começou bem a nossa viagem para o Peru. Estamos ferrados. Vamos lá, tentar dialogar aí com alguém aí. Segundo informações extras aqui, parece que vão liberar daqui meia hora para passar uma turma aí. Então vamos tentar passar esse bloqueio aí. E o próximo não tem jeito. Vamos tentar também. Vou dar uma olhada ali como está ali a confusão. Vamos lá ver. Ai, ai. Vamos lá ver como está a confusão. Aqui estão os carros, as caminhonetes, os caras todos acampados no meio da pista aqui, ó. E tudo bloqueado. É, meu. Isso aqui em Rio Branco, no Acre. Imagina a nível de Brasil como está. Diz que está tudo assim no Brasil inteiro. Não sabemos, não temos informações ainda. Aqui está o bloqueio, lá em cima o outro, ó. Tem dois bloqueios aqui. Olha o tamanho da tora que está lá atravessada no meio da pista lá, olha. Não tem como cruzar, olha. Vocês viram lá na frente, lá, ó. Tem uma tora astronômica cruzando a pista lá, ó. Sem chance de cruzar. É, meu, coisa complicou aqui. Complicou. Olha aqui também, olha o tamanho da tora que está aqui no meio da pista. Olha, eu não tinha visto aqui, eu tinha só visto lá. Olha essa aqui, ó. Olha o tamanho dessa tora atravessada aqui, ó. E aí tá a turma chegando com cestas de alimentos aí, ó. E aqui é o tamanho da tora, olha. Como que vai tirar isso aqui, olha. Complicado. Complicado. E aí a turma fazendo os assados aí para manter a turma aqui em alerta. Não temos o que fazer, meu. Infelizmente não temos o que fazer. Complicou o bode aqui. Olha aí, pessoal. Depois de meia hora aqui nesse sol escaldante aqui de 36 graus, foi liberado a travessia dos carros que vem sentido Rio Branco, Porto Velho. Já pistas desbloquearam parcial aqui para passar meia hora de carro dos dois lados. Então, vamos lá. Daqui a pouco a nossa vez de cruzarmos aqui. E vamos para o próximo bloqueio. Aqui é uma manifestação bem organizada, não tem hostilidade, não tem bagunça, não tem nada. Uma turma, como se diz, tudo trabalhadores. Ali tem carne, tem comida, tem bebida. Nos ofereceram água, se quiser comer, pode ir comer sem problema nenhum. Porque ele falou que aqui ninguém passa fome não, todo mundo é bem-vindo. Então, tomara que daqui a pouco cruzamos, ok? Vamos lá. Até o próximo bloqueio. Ufa! Passamos pelo primeiro bloqueio. Ficou para trás. Olha o tamanho da tora aí, ó. Bom, olha o tamanho da tora aí no meio da pista aí, ó.
Cruzamos o primeiro bloqueio. Agora vamos ao segundo. Se Deus quiser, não vamos ter problema no segundo também. Mas nesse sol de 38 graus aqui, não é fácil, meu amigo. Bicho feio. Mas vamos lá. Continuamos aqui no estado do Acre. Umas retas intermináveis, o asfalto bom, fazendas à direita, fazendas à esquerda, muito gado. Cruzamos pelo primeiro bloqueio ali dos caminhoneiros. E agora temos mais 2 bloqueios pela frente. E vamos ver se levamos sorte aí para chegar em Rio Branco hoje. Olha aí, pessoal, outro bloqueio aqui, ó. Depois de mais de 70 quilômetros, mais um bloqueio aqui, ó. É, meu, hoje é o dia, meu. Não rende, não rende, não rende, meu. Tomara que desbloqueie isso aqui, né? Ou deixa nós passar aqui pelo menos daqui meia hora que seja. Porque olha, aqui não tem o que fazer, meu. O lugar é inóspito. Ah, hoje é o dia, meu. Começamos bem a viagem, meu. Bloqueio pró-governo aqui. Os caras não aceitam o Lula como presidente, meu. Infelizmente, estamos nessa agonia aí, meu. Quanto tempo aí? Tem previsão de abrir ou não? Não, aqui não vai abrir. Eu não tenho um cabeça. Todo mundo... Eita, ao mesmo tempo. Ih, vai. A segunda entrada aqui atrás. Puxa vida, não tem previsão de abrir. Não tem previsão aqui, meu. Olá. Depois de 4 horas parado ali no bloqueio, aqui em Extrema, em Rondônia, bloqueio dos caminhoneiros, estamos voltando uns 5 quilômetros aqui e tentar pegar um atalho. Nos foram informados aqui que tem esse atalho, então vamos tentar para ver se conseguimos sair depois da outra cidade lá que se chama Califórnia, porque lá tem outro bloqueio. Então não adianta a gente sair daqui e chegar aí 20, 30 quilômetros, pegar outro bloqueio. Então nós vamos tentar sair após Califórnia, porque daí depois o próximo bloqueio provavelmente vai ser quase lá na entrada de Rio Branco. Aí lá já fica mais fácil. Vamos lá, que tenhamos sorte e que Deus nos proteja, porque nós vamos pegar uma estrada de chão. Aqui estamos entrando na estrada de chão para ver se conseguimos fazer o desvio aqui. Vamos lá, tomara que seja assim. Se a estrada for assim, tá maravilhosa. Vai dar para seguir tranquilo. Agora são 18 horas e vamos ver se saímos no asfalto lá, pelo menos antes do escurecer. Porque hoje não temos segunda opção. É seguir e seguir. Nós temos que pousar em Rio Branco hoje. Nem que chegue lá amanhã de manhã, mas nós temos que chegar. Senão vai ficar comprometida a nossa viagem. Vamos pegar uma informação com
um senhor que mora aqui na região. Vamos ver se conseguimos a informação correta aí para sair lá. Olha, o senhor ali nos deu a informação que temos que rodar aqui uns 20 km, depois pegar a esquerda e rodar aí mais uns 30 km. Aí nós sairemos após Califórnia, que é o outro bloqueio. Se a estrada estiver assim, ó, tranquilo, rodaremos sem problema nenhum. Tomara que esteja todo assim. Pessoal, infelizmente não deu certo. Estamos voltando aqui. A estrada aqui, ó, está maravilhosa, mas nós andamos um pouco aí para frente. Tinha chovido muito lá, então a estrada estava um barro só, um quiabo. Não caímos por sorte e tivemos a maior sorte do mundo ainda de achar um retorno na frente da fazenda ali, que era um resto de asfalto que o cara jogou na entrada da fazenda, então conseguimos fazer o retorno. Senão, até o retorno seria difícil. Então, sem opção, voltamos para a estaca zero de novo e vamos lá para a fila, lá esperar abrir fila do bloqueio, esperar abrir. Não temos outra opção. Ou dormir por aí hoje e esperar ver o que vai acontecer. Chegamos no asfalto de volta aqui, ó. Bom, pessoal, estamos saindo aqui do hotel em Extrema, depois de chegar aqui ontem ao meio-dia nesse bloqueio aqui e ficarmos até agora, onde por um tris Aqui tinha acabado a bateria da minha moto. Nós ficamos lá em Extrema das 2 horas da tarde até as manhã do outro dia. Saímos, chegamos aqui em Califórnia, ó. Nós estamos aqui escoltados pela polícia num desvio de terra aqui, ó, para poder seguir. Senão nós íamos ficar por aí, não sei, por tempo indeterminado. Mas tivemos sorte ainda. Veja a seguir aí, ó, pra frente aí, como foi como se diz, a saga nossa aí. Foi incrível, meu, mas valeu a pena. Vale as histórias. Bom, pessoal, depois de que saímos lá de Extrema hoje, pegamos outra barreira ali que eles falam na cidade de Califórnia, e estava pior do que a anterior, não podia passar de jeito nenhum. Com muito sacrifício encontramos um policial lá, que ele estava com a viatura lá. Por sorte nossa, ele estava na viatura do dia anterior lá também, lá na outra barreira. E ele conhecia um desvio ali. Ele falou, se vocês quiserem, eu levo vocês até na metade do desvio, onde é mais complicado, e dali para frente vocês tocam sozinho. Ele falou, pode ser que lá na saída do desvio tenha barreira também, e pode ser que não. Falamos, vamos tentar, não temos o que fazer, não. Ou vai ou vai. Aí nós 4 atrás e a viatura na frente. Infelizmente a minha bateria tinha acabado justo um pouquinho antes, e não deu tempo de trocar. Mas o meu amigo filmou no celular, então tem a filmagem. E nós, dentro da cidade, passando para ir para o desvio, a viatura da polícia na frente e as 4 motos lá atrás. E a turma olhava assim e falava, ih, a polícia prendeu esses 4 motociclistas aí. Mas o policial foi gente fina demais, meu. Puxa vida, levou nós certinho. Em 10 minutos cruzamos todo o bloqueio e estávamos no asfalto de novo, e saímos aí na divisa de Rondônia com o Acre. E agora nos informaram que tem mais 2 barreiras aí antes de chegar a Rio Branco. A próxima aí diz que é complicada também, mas
nós estávamos parados aqui para tirar as fotos aqui na divisa, e passou um rapazinho com uma moto e nos informou que tem um desvio ali. Só que ele disse que choveu muito à noite e pode ser que esteja muito barro. Mas, meu amigo, nós não temos o que fazer. Vamos ter que tentar. Então, vamos ao próximo bloqueio. Vamos ver se conseguimos. Olha aí, gente, mais uma barreira. O pessoal ali atrás nos avisou que até Rio Branco não teria mais barreira, que estava tudo liberado. E olha aí, ó, olha a novidade aí, ó. O que faremos agora aqui, ó? Olha aí, ó. Ai, ai, estamos fuzilados. Vamos tentar passar aí. O duro é que aqui não tem desvio, não tem nada, meu. Estamos fodidos. Vamos lá. Tentar negociação de novo. Olha aí, pessoal. Outra barreira, outro desvio. Conseguimos um desvio aqui. E estamos aqui, ó. O cara teve, ó, a hombridade ali de tirar a caminhoneta dali, e nós estamos tentando aí. Mas não é fácil não, ó. Olha lá. Não é fácil não. Mas vamos lá. Vamos ver. Deu. Bertola passou na marra. Foi. Ufa. Ai, não vai ser fácil, meu. Complicado, meu. Complicado. Vamos lá. Ai. Essa aqui é a mais pesada de todas. Essa é a mais pesada. Vamos lá. Ai, logo aqui foi parar. Pera aí. Foi! Ufa! Vamos lá, conseguimos. Ah, louco, meu. Não é fácil. Mas fazer o quê? Ainda bem que conseguimos passar. Agora, rumo ao Rio Branco. E tomara que não tenha nenhuma barreira mais. Olha aí, ó. A fila de caminhões aqui, ó. Hoje, vou te contar, viu? Ontem e hoje foi difícil, meu. Estamos aqui a 93 quilômetros de Rio Branco e conseguimos cruzar mais uma barreira. Mais uma barreira vencida. Vamos para a próxima agora. Chegando em Rio Branco, capital do Acre. Acho que não teremos mais nenhuma barreira ou bloqueio na estrada. Estamos a 23 quilômetros de Rio Branco e tomara que esteja tudo ok. Já no perímetro urbano de Rio Branco. Cruzando o Rio Branco, em Rio Branco, no Acre. Estamos próximo ao hotel. Chegamos sem problema algum aqui, depois de 3.000 e tantos quilômetros. 3.000, quase 3.500 quilômetros. Aqui estamos nós. Acabamos de chegar em Rio Branco.
no Acre. Estamos chegando no hotel. Vamos aguardar aqui agora os outros companheiros nossos aqui, o Marcelo e o Felipe e o Paulão, para amanhã seguirmos nossa viagem para o Peru. Boa tarde, estamos aqui recebendo a visita de ilustres motociclistas aí da região, aqui no Acre, no Grupo Star, na Star Motos, sua concessionária Dream, que é um orgulho muito grande. Independente de marca, aqui nós atendemos motociclistas. Sejam todos bem-vindos aqui no Acre. Inaugurou a ponte do Rio Madeira. Inaugurou a ponte do Rio Madeira, que é a ponte do Abunã, né? Ponte do Abunã. Aí, a ponte do Abunã. E tá o seu Oswaldo. E aqui nós temos o orgulho de entregar uma pequena lembrança para vocês, em homenagem aos 25 anos do Grupo Star. Né? Muito obrigado. Agora no dia 9 de abril, o último. Né? Obrigado. Muito obrigado. Aí. Muito obrigado, seu Oswaldo. Agradecemos aí do fundo do coração. Obrigado por esse presente para nós aí. Valeu, muito obrigado. Fica aqui que eu vou tirar uma imagem. E mais uma ainda. Chegando em Rio Branco aqui, tinha uma barreira, só que já estava desativada. Eles tinham desativado no dia que nós chegamos. Se nós chegássemos um dia anterior, nós teríamos que ficar aí quase dentro de Rio Branco, isolado aí também, sem poder entrar.